Acorda, sucupira! Bom dia, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Esse é o nosso Acorda Sucupira do dia 10 de outubro. Eu sou Rodrigo Oliveira e hoje é sexta-feira. Sextou, meu povo de Sucupira. É o seguinte, sexta-feira sem muita coisa no calendário, sem nada muito relevante, mas algumas coisas que a gente pode dar uma olhadinha aqui com mais carinho, né? Por exemplo, essa guerra de narrativas sobre a MP do IOF, né? Enquanto o Haddad, né, que fala como candidato, ataca o Tarcísio de Freitas, né, o Haddad que fala como candidato, mas não é candidato, ataca o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, responde como candidato, mas não é candidato, ao Haddad dizendo que ele não fez nada para derrubar a MP do IOF e que, na verdade, o povo está cansado de aumento de impostos, né? O povo está cansado de pagar tanto imposto. E o Haddad falando que o Tarcísio de Freitas está fazendo às vezes aí de advogado da Faria Lima, lobista da Faria Lima, defendendo aí os interesses dos super ricos, né? Os super ricos sempre me chamam a atenção no Brasil, já falei para vocês isso, porque é muito triste você pensar que um super rico brasileiro ganha menos de 10 mil dólares mensais, né? É triste. Mas vamos lá, né, se esse é o super rico, né, imagina o super pobre. Ficou essa história e o PT, para garantir essa narrativa, porque tinham várias coisas durante a tramitação desse projeto, dessa medida provisória, que ficaram ruins para a narrativa de estamos defendendo os pobres e atacando os mais ricos, né? Por exemplo, o governo tinha cedido já na parte da taxação das bets, que o governo queria levar de 12 para 18 e já tinha voltado para 12. Né? As LCIs, LCAs, todos os investimentos que estavam isentos tinham ido para 5% de imposto de renda, voltaram. Né? E ficou meio esvaziada essa história de que estamos atrás dos super ricos, né? Mesmo que eles não sejam super ricos. Né? E aí o PT apareceu agora com um projeto de lei para aumentar a taxação das bets não de 12 para 18, mas sim de 14 para 24%, né? Mostrando que está aí preocupado, né? O partido está preocupado com o vício dos brasileiros no jogo, né? Com tanto de dinheiro que o brasileiro perde no jogo, então vai deixar o jogo mais caro via taxação das bets, né? Incrível. O PT diz que, né, vai mobilizar a opinião pública e que vai pressionar o presidente da Câmara, o Hugo Motta, para que essa medida caminhe aí para frente. A expectativa é de uma arrecadação de 1,7 bi, mas a gente tem que lembrar que a história do IOF era de 20 bilhões de reais de arrecadação para o ano que vem, além de 10 bi para este ano de 2025, e com a queda, né, com a caducidade da medida provisória, você fica aí com esse buraco de 10 bi a ser fechado ainda, com um novo contingenciamento provável aí mais para frente. Né? No dia 22 de novembro, o governo apresenta aquele relatório bimestral de receitas e despesas e vai ter que tirar das receitas aquela previsão de 10 bi, pelo menos, a não ser que consiga aí achar uma nova saída para isso, né? O que o governo está trabalhando mais para frente é aquela história dos créditos tributários, né? De limitar a utilização de crédito tributário, que pode render aí uns 10 bi para o ano que vem. Mesmo assim, você ainda está com 10 bi em tese, né, como é que se diz? De colchão curto, né? 10 bi que estão faltando para fazer frente às despesas que estão previstas ali no PLDO, no PELO, aliás, no projeto de lei orçamentária. E o que o governo precisa fazer agora é descobrir como que ele vai cobrir essa parte aí desse rombo, enquanto o nosso querido Haddad, que não é candidato, mas fala como se fosse, diz que o Tarcísio de Freitas, que não é candidato, mas fala como se fosse, está atrapalhando
os interesses nacionais. O presidente Lula chegou a falar que vai resolver isso depois da viagem internacional dele, né, porque era muito urgente, mas não é mais, e deu uma dica aí que deve ir atrás dos bancos novamente. E vou sempre falar isso para vocês, né? A gente falou sobre bancos, recentemente a gente falou sobre o Banco do Brasil, a gente falou ali na nossa live com o Pedro Ávila sobre como é uma prática reiterada do Partido dos Trabalhadores quando está no governo limpar a base de crédito dos bancos, dos grandes bancos, né? Os bancos ficam com o crédito bom, com os bons pagadores, e os bancos públicos absorvem os maus pagadores, né? O que melhora em muito o resultado dos bancos. Então é sempre nos bancos que o Lula vai lá bater na porta e botar o chapéu ali na frente para o pessoal pagar um pouquinho mais. Até porque quando você aumenta uma CSLL ou um outro imposto contra os bancos e fintechs, que é o que o governo está dizendo que vai taxar agora, é muito fácil você repassar isso para o consumidor, né? Tem uma transmissão muito tranquila para as instituições financeiras, né? Bom, além disso, a gente tem uma coisa que me chamou muita atenção, que é esse programa de crédito imobiliário que o presidente Lula anuncia hoje às 10 horas em São Paulo, que é um novo modelo aí de financiamento imobiliário, com novas regras. Mas o que me chamou a atenção é o seguinte: vai ser utilizado como parte disso uma parte do compulsório bancário. O que é o compulsório bancário? É um pedaço de dinheiro que os bancos têm que guardar obrigatoriamente. Isso é utilizado para regular um pouco do fluxo monetário também, e ajuda na política monetária, né? Se os bancos não podem emprestar dinheiro, eles colocam menos dinheiro em circulação, né? Então parte do dinheiro fica guardado dentro dos bancos e não pode voltar para a circulação em função do compulsório. Quando você libera a parte do compulsório, é como se você tivesse reduzindo a taxa de juros, né? Você libera mais dinheiro em circulação, então a sua política monetária fica mais frouxa. E me chamou a atenção que o Banco Central topou utilizar aí 5 pontos percentuais do compulsório no sistema brasileiro de poupança e empréstimo para o uso, liberou esses 5% a mais para o pessoal que aderir a essa nova modalidade aí de crédito que o governo está criando para o financiamento imobiliário. Isso deve injetar na economia entre 20 e 25 bilhões de crédito, né, de dinheiro para crédito imobiliário, né, para ser gasto no setor de construção civil. E aí fica aquela coisa, né? O Banco Central não consegue baixar juros, mas por outro lado vai liberando o compulsório, é isso mesmo que eu entendi? Então, de um lado, a gente faz de conta que está a fim de ter uma política monetária restritiva, e por outro, a gente vai soltando o compulsório. Ora, tem alguma coisa errada aí, tem alguma coisa que está sendo feita só para inglês ver, né? Na minha opinião. E aí a gente fica com esse pensamento, né? Até coloquei hoje mais cedo lá no Twitter uma frasezinha sobre isso, que é o pensamento do dia, né? Então, o Galípolo, né, do Banco Central Independente, não cede à pressão pelo corte de juro, porque ainda está preocupado com a inflação, etc. e tal, mas na lateral, né, na margem, trabalha aí com liberação de compulsório bancário para crédito imobiliário, né? Então tem alguma coisa que não está casando uma coisa com a outra. E pior do que isso tudo, o Gabriel Galípolo, que é o presidente do Banco Central Independente, vai participar do lançamento desse novo modelo de financiamento imobiliário aí, hoje às 10 horas em São Paulo, né? Então fica estranho, mas vamos lá. Shutdown nos Estados Unidos continua a mesma coisa. Mais propostas estão passando pelo Congresso, nada aprovado, continua andando, mas sem trazer muita preocupação por enquanto para o mercado financeiro. O que trouxe alguma diferença foi o andamento aí das negociações pela paz em Gaza. Segundo Israel, hoje param todos os ataques contra o Hamas, e o Hamas aí vai ter então 72 horas
para libertar os reféns que ele ainda mantém em cativeiro na faixa de Gaza, né? O presidente Trump novamente falou sobre o assunto, disse que está feliz com o que está acontecendo. Benjamin Netanyahu, né, ou Benjamin Netanyahu também disse que está satisfeito com o acordo e as coisas estão evoluindo a contento, né? Isso acabou provocando, ou coincidentemente, né, provocando uma queda aí no preço do petróleo que cai aí 1,26% no dia de hoje, a 64,43 dólares o barril, enquanto o ouro chegou a recuar um pouco com o avanço das conversas, mas voltou a subir, já está subindo 0,60 na manhã de hoje a 3.998 dólares a onça Troy, voltando aí para aqueles 4 mil dólares recorde que o ouro alcançou recentemente aí, anteontem, né, se não me falha a memória. No caso do minério de ferro, 1% de alta a 106 dólares e 35 centavos a tonelada. O Bitcoin em queda de 0,24 a 121.431 dólares e o dólar contra o real aqui valendo 5,38. Ontem foi um dia de queda nos juros futuros e, como eu já tenho falado isso há algum tempo, tem a ver com fluxo estrangeiro. Vocês vão ver isso nos números que vão saindo de entrada de dólar na bolsa, entrada de dólar no Brasil como um todo. Beleza? Eu vou ficando por aqui nessa sexta-feira. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui, acho que não. E a gente se fala então na semana que vem com o nosso Acorda Sucupira, por volta aí das 8 horas da manhã. Eu já liberei o relatório do Banco do Brasil, produzido pelo nosso querido Pedro Ávila, analista da Vados Research, que fez essa cortesia com a gente. Então tá liberado lá no esquinasucupira.substack.com. Se você ainda não é inscrito no nosso Substack, vai até lá, é só colocar o seu e-mail, não precisa pagar nada. E nos próximos 10 dias, inclusive, essa publicação vai estar lá disponível para todo mundo. Depois ela passa a ser, fica disponível apenas para os assinantes do esquinasucupira.substack.com. Se você, obviamente, também quiser apoiar essa empreitada do Esquina Sucupira, também faça sua assinatura lá, menos de R$20 por mês, para você ajudar a manter tudo isso aqui rodando. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Um bom fim de semana para todos, bons negócios e avante Sucupira! Acorda, Sucupira!